Salve, rapaziada, como vocês estão? Vamos para o resumão da primeira rodada da Premier League. Na sexta-feira, abrindo a rodada, tivemos Liverpool e Bournemouth e o Liverpool venceu por 4-2 num jogo que tivemos muitas coisas acontecendo. Primeiro, o Liverpool começando muito bem, indo para cima, assustando o Bournemouth respondendo nos seus contra-ataques rápidos, ia para cima também, mas o Liverpool sai na frente com o Ekitike estreando pelo time inglês na Premier League e aos 37 do primeiro tempo ele faz uma linda tabela, depois dribla o zagueiro e faz o primeiro gol do Liverpool. Tivemos também a lamentável cena de caso de racismo com o Semeio do Bournemouth, um torcedor do Liverpool é flagrado falando injúrias racistas para ele, mas as autoridades de Liverpool e da Inglaterra, da Premier League também, já resolveram, já identificaram o torcedor e puniram ele corretamente. E no segundo tempo que o bicho pegou, que o jogo ficou aberto, e logo nos 4 minutos o Gakpo da esquerda para dentro faz uma linda jogada e faz o segundo gol do Liverpool. Parecia que estava tudo certo, parecia que o Liverpool ia conseguir ampliar o placar, mas o Semeio aparece e aí primeiro ele recebe uma bola no meio e faz o primeiro e depois ele arranca sozinho, dribla 2 zagueiros e faz o gol de empate do Bournemouth muito rápido. O time do Bournemouth tem essa característica de contra-ataque rápido, de ser um time vertical, mas o Semeio é um jogador muito bom que ele consegue carregar essa bola por longas distâncias e nesse gol não foi diferente. Ele carregou da defesa até o ataque e fez o segundo gol. Mas o Liverpool não desistiu, o Liverpool foi para cima e aí o Chiesa apareceu fazendo o terceiro gol do Liverpool e no final o Salah, na sua característica também, trazendo para dentro, faz um belo gol, fazendo o quarto gol. O Liverpool estreando com vitória, mas ainda mostrando aqueles sinais que o time decai muito durante a partida, que dá uma desligada, só que dessa vez foi punido com os 2 gols, mas conseguiu se recuperar. O Bournemouth, muito bem, apesar da derrota, vai jogar muito bem, mostra que tem qualidade, enfrentou o Liverpool, é uma derrota que está dentro do roteiro, mas foi muito bem buscando um empate contra o Liverpool, mas não conseguiu segurar. O Liverpool precisa melhorar essa parte defensiva, precisa melhorar muito mais nessa questão de meio de jogo, que o time decai muito. Vamos ver nas próximas rodadas, mas o atual campeão começa com vitória. No sábado tivemos o Aston Villa e o Newcastle se enfrentando. O jogo ficou 0-0, mas um jogo muito legal também de se assistir. Newcastle no primeiro tempo muito melhor, superior, criando mais, pressionando o Aston Villa com muitas dificuldades, mas não era o dia do Newcastle. O Elanga tem uma grande chance cara a cara com o goleiro e não vai bem. O Gordon também tem 2 boas chances, mas chuta para fora. Bruno Guimarães tentando, Joelinton tentando, mas o goleiro do Aston Villa indo muito bem. No segundo tempo, o Villa volta melhor, volta pressionando e aí é a chance do Villa ir para cima. O Watkins tem chance, mas desperdiça. O Tielemans também com cruzamento, com chute, mas também nada muito efetivo. O lance mais perigoso do jogo foi nos 21 minutos, que acabou tendo a expulsão do Konsa numa falta pelo Gordon. O ataque do Aston Villa sai muito mal no escanteio. O Elanga rouba a bola, avança, faz um belo lançamento para o Gordon, que passa na frente do Konsa. O Gordon ia sair cara a cara com o goleiro, o Konsa puxa ele e acaba sendo expulso nos 21 minutos. Era o lance mais perigoso do segundo tempo, era o lance que poderia mudar a partida, poderia ser o gol da vitória do Newcastle, mas o Konsa evita. O Newcastle parece que vai melhorar, mas não melhora. O Villa consegue se segurar, consegue, com um jogador a menos, atacar o Newcastle, mas ninguém sendo muito efetivo. Um placar justo, um 0-0 muito justo, mas o primeiro tempo do Newcastle, segundo tempo do Aston Villa, mas o 0-0 ficou, mas muito justo para as duas equipes. Tivemos também Brighton e Fulham, o jogo ficou no 1-1, mas o Brighton foi levemente superior que o Fulham.
O Brighton foi mais perigoso, o Brighton teve mais chances, é um time que está mais compacto, é um time que mostrou mais qualidade no ataque e foi mais perigoso, porém não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, nos 10 minutos, O'Reilly de pênalti abre o placar para o Brighton. O Brighton tenta ampliar o placar, para no goleiro do Fulham, mas o Brighton era superior no jogo, o Brighton era muito melhor, só que aí no final do jogo, nos acréscimos, no escanteio, a bola sobra para Rodrigo Muniz, que faz o gol de empate, e aí o Fulham se segura no final do jogo, o Fulham controla defensivamente, impede que o Brighton avance no campo e garante o empate, mas um jogo onde o Brighton foi muito melhor, onde o Brighton merecia sair com a vitória e o Fulham, principalmente na parte defensiva, deixando muitos espaços, precisa melhorar muito. Primeiro jogo da temporada, o Brighton precisa ser um pouco mais efetivo e o Fulham precisa melhorar muito a parte defensiva. Tivemos também Sunderland e o West Ham, e o Sunderland vence por 3-0, time que acabou de subir da Championship, primeiro jogo na Premier League nessa temporada, enfrentando o West Ham, que mesmo na temporada passada foi muito mal. O West Ham é um time que tem uma marca muito grande dentro da liga e foi surpreendido pelo Sunderland, perdendo por 3-0. O Sunderland que fez o primeiro tempo muito ruim, o primeiro tempo muito apático, muito recuado, deixando mais o West Ham com a bola, e o West Ham não soube aproveitar as chances que teve. No segundo tempo, o Sunderland vem mais calmo, vem mais tranquilo, e aí o Maenenda faz um gol de cabeça, um belo gol de cabeça, abrindo o placar. Depois o Ballard de cabeça também, fazendo o segundo gol do Sunderland, e aí o jogo fica mais tranquilo, o West Ham vai para o desespero, e aí é que o West Ham peca. Um time que parece muito desorganizado, muito desencaixado. O West Ham faz muito tempo que não está mostrando futebol muito bom e não consegue demonstrar nessa primeira partida. Um time que perdeu alguns jogadores, não conseguiu repor o suficiente e está devendo muito futebol. Um time que demonstra muito desencaixe. E aí nos acréscimos o Isador faz o terceiro gol, matando a partida, garantindo a vitória. E o Sunderland começa com o pé direito, já vencendo por 3-0. Já o West Ham mostrando um pouco futebol e um time muito desencaixado, tem muito a que melhorar durante a temporada. Tottenham e Burnley se enfrentaram também e o Tottenham venceu por 3-0 num jogo muito bom, num time que vem muito embalado, Thomas Frank assumindo o comando do time e já mostrando um futebol muito vistoso, um futebol muito legal de ver, um time totalmente diferente da última temporada, um time muito mais seguro defensivamente e muito mais efetivo ofensivamente. E falando em ofensivo, Kudus jogando muito bem, uma bela contratação. O jogador que estava no West Ham foi para o Tottenham e mostrou toda a sua qualidade. No primeiro gol faz uma linda jogada, dá um belo drible no zagueiro, cruza e aí o Richarlison vai muito bem ali, mais ou menos na marca do pênalti, pegando de primeira e fazendo o primeiro gol. No segundo gol, outra jogadaça do Kudus, dribla de novo o zagueiro e dá um belo cruzamento para o Richarlison pegar de voleio e fazer o segundo gol. O Burnley tenta crescer na partida, o Burnley tenta assustar, o Tottenham consegue passar pelas defesas, mas na hora de finalizar vai muito mal, não consegue ser tão agressivo ao gol do Tottenham. E aí, no final do jogo, o Gibbs White recebe uma bola em profundidade depois de uma jogadaça do Richarlison, que ele volta para o meio, divide a bola com o zagueiro, a bola sobe, ele dá um chapéu no zagueiro, toca para o Sarr e o Sarr lança para o Gibbs White, não, pro Brennan Johnson, perdão, e aí o Brennan Johnson de cavadinha faz o terceiro gol do Tottenham. Mais um futebol muito legal do Tottenham, um time que vinha muito desconfiado, um time que vinha muito estranho, não jogava muito bem defensivamente e ofensivamente. Com o Thomas Frank já parece ser um outro time, um time muito mais sólido, um time mais rápido, mais vertical e mais ofensivamente pensativo, criando mais a jogada, não jogando no desespero, mas sim procurando espaços e
criando bastante. O Burnley tem muito o que melhorar vindo da Championship, mas é um time que ofensivamente demonstra muita qualidade. Defensivamente tem algumas falhas, muito lento na volta das transições, mas vamos ver, é o primeiro jogo, o time ainda pode se encaixar e pode elevar o seu nível, mas o Tottenham começa muito bem, vencendo por 3-0 e mostrando um futebol muito vistoso. E encerrando os jogos de sábado, tivemos o Wolverhampton e Manchester City, e o City começou goleando por 4-0 num jogo muito bom do Manchester City, um jogo de praticamente domínio do City, o City começando muito bem, suas contratações começando muito bem, especialmente o Reinders, que fez um gol e 2 assistências, jogando muito bem, e no primeiro gol ele faz uma bela jogada, avança pelo ataque, toca para o alto, para o Haaland, e o Haaland faz o primeiro gol, e aí depois o próprio Reinders faz o segundo gol, mas numa falha da defesa do Wolverhampton, o zagueiro do Wolverhampton toca errado, e aí o Oscar Bob muito bem rouba a bola, avança com calma, ele tem o Haaland na direita e o Reinders na esquerda, e ele pacientemente espera o Reinders se posicionar, toca e o Reinders de primeira no canto faz o segundo gol do Manchester City, e aí o City controla o jogo, vai com calma, vai fazendo aquele jogo que o Guardiola gosta, trocando a posse de bola, voltando na defesa, indo para o ataque, e aí depois o Reinders faz uma bela jogada, tabela com o Oscar Bob, que o próprio Reinders dá assistência e o Haaland faz o terceiro gol do City também, o Haaland indo muito bem, aparecendo, mostrando a sua qualidade de acompanhar a jogada e se posicionar muito bem, sabendo fazer o que ele faz de melhor, que é chutar perigosamente no canto. Ele tem uma especialidade muito boa de conseguir colocar as bolas bem no canto para dificultar mais as defesas do goleiro. É uma qualidade que o Haaland vem melhorando bastante e sendo mais perigoso, e o Haaland consegue fazer 2 gols desse jeito. E aí o Cherki entra no jogo, começa a mudar mais de novo o ataque do City, deixa mais perigoso, Cherki mostrando toda a sua habilidade, um atacante jovem que também é muito bom com a bola perto do pé, sabe driblar, sabe tocar rápido, é muito experiente assim por ser novo, mas é muito experiente. E aí numa jogada rápida pelo centro, ele dribla o zagueiro, chuta no canto do goleiro, faz o 4º gol do City. Já no lado do Wolverhampton, um time que sente muito, um time que começa bem, mas desgasta, cansa, e aí não consegue mais encaixar seu jogo. Quando consegue encaixar o jogo, não consegue ser efetivo no ataque. O Wolverhampton está muito abaixo, tem que se encaixar, chegou contratações novas. John Ares pode dar uma melhorada nesse meio de campo, pode levar, mas o Wolverhampton tem muito ainda o que melhorar nesse futebol. Tem que procurar mais jogadores de meia para fazer jogadas mais longas, porque é um time que precisa explorar as bolas longas pelas laterais e perdeu alguns jogadores que conseguiam fazer isso e o time deu uma decaída, mas pode melhorar e pode evoluir durante a temporada. Já no domingo tivemos Chelsea e Crystal Palace e o jogo ficou 0-0, mas um jogo onde o Chelsea conseguiu ser melhor no primeiro tempo, conseguiu ser mais perigoso, teve mais chances, mas viu o goleiro Henderson indo muito bem. O Crystal Palace até conseguiu fazer um gol de falta, mas foi anulado pelo posicionamento errado ali do jogador. O juiz falou que estava atrapalhando a barreira e não podia ficar posicionado, e aí o gol foi anulado. Mas o Chelsea conseguiu ser mais perigoso que o Crystal Palace. No segundo tempo, o Crystal Palace até conseguiu equilibrar o jogo, até conseguiu ter mais a posse de bola, mas não sendo muito agressivo com o Arsenal. O Arsenal se defendeu muito bem, o Esteban estreou muito bem, já chegou mostrando qualidade. No primeiro lance dele com a bola, ele já quase consegue uma assistência ali para o Pedro Neto, que a bola foi muito forte e o Pedro Neto não conseguiu cabecear bem. O Chelsea está mostrando uma qualidade muito boa defensiva que estava sendo muito duvidada nos últimos tempos. Na Copa do Mundo, um time que sofreu muito defensivamente, mesmo sendo campeão, tomou alguns gols que a torcida já reclamava que fazia tempo que tomava,
e no jogo de hoje mostrou uma solidez, mostrou que o time está muito mais forte e muito melhor nas posições do posicionamento defensivo. No ataque ganhou qualidade, mas ainda não consegue ser tão efetivo, não consegue mostrar tão afinidade. João Pedro muito bem marcado hoje, Crystal Palace conseguiu anular o João Pedro, mas um jogo que ficou devendo muito no ataque dos dois lados, os dois lados parando muito nas duas defesas, os dois goleiros também indo muito bem, o meio de campo das duas equipes excelente, jogo muito disputado e muita qualidade ali no meio de campo, 0-0, a sequência muito dura para o Arsenal, mas para o Chelsea, mas o Chelsea tem um time muito bom para se segurar e avançar, já o Crystal Palace tem uma sequência mais tranquila e pode ser que consiga a primeira vitória nas próximas rodadas. E o último jogo, encerrando a rodada no domingo, tivemos Nottingham Forest e Brentford, e o Forest vence por 3-1, num jogo que o Forest foi melhor no primeiro tempo total do Forest, e Chris Wood fazendo 2 gols, aparecendo muito bem o atacante neozelandês, que tem a altura muito boa, tem um posicionamento muito bom e uma finalização excelente, marca 2 gols, o Ndoye também fazendo o gol para o Forest e aparecendo muito bem, fazendo um gol de peixinho, aparecendo bem de cabeça. O Forest muito bem, mostra a qualidade que já tinha no final da temporada passada. Nuno Espírito Santo monta um time mais forte, recebe 2 reforços muito importantes, o Jair e o Igor Jesus, e tem variações para o ataque agora. O Igor Jesus pode ajudar mais nas bolas longas, dominando. O Chris Wood pode ajudar mais nas bolas aéreas, que tem um cabeceio muito bom. Hoje o Igor Jesus acabou não jogando, mas o Chris Wood foi muito bem. Igor Thiago, o brasileiro, fez o gol para o Brentford, gol de pênalti, mas o Brentford ainda é um time que está no meio de tabela, é um time que está se reconstruindo, está tentando ser mais forte, tem algumas falhas, tem alguns problemas defensivos, deixa muitos espaços, jogar com as linhas altas não é um jogo muito fácil para o Brentford, apesar de seu treinador insistir nisso, mas nas transições defensivas o time não é bom. Forest começando muito bem, mostrando qualidade, mostrando consistência. O Gibbs White teve a chance de fazer o 4º gol, deu uma bicicleta ali, ele pega muito bem, mas a bola passa por cima, passa perigosa, mas o Forest consegue vencer por 3-1, mostrando uma qualidade. Vamos ficar de olho nesse Forest, porque pode ser um time muito perigoso nessa temporada. E esse foi o resumão da primeira rodada da Premier League. Lembramos que teve também o clássico entre Manchester United e Arsenal, e esse vídeo eu fiz separado. Entra aí no canal, procura aí, vou colocar no card também, mas tem uma análise separada desse jogo. Toda vez que tiver clássico do Big Six, vai ter um vídeo separado só para ele, com mais detalhes. Esse é o resumão. Amanhã, na segunda-feira, tem Leeds e Everton, e esse jogo não vou conseguir fazer nenhuma análise, vai acabar passando. Talvez eu faça alguns reels, alguma coisa para comentar sobre o jogo. Deixa seus comentários aí, o que vocês acharam da primeira rodada, compartilha, deixa o like no canal também para ajudar a fortalecer bastante, para criar mais conteúdos. Vamos ter bastante conteúdos daqui para frente. Premier League começando, essa é só a primeira rodada, temos mais 37 rodadas pela frente. E é isso, deixa o like, comenta, compartilha, me segue lá no Instagram e o de sempre, né? Curte, comenta, compartilha e segue a página para mais conteúdos. Tamo junto!